Galera, nós vamos falar de candle hoje e fortalecendo. O que é isso aqui? É um trade dentro de um contexto. Então, um candle, ele é como se fosse a cereja do bolo. E o bolo é o contexto. Aqui é o quê? É um candle dentro de um contexto. Nós estamos vendo um contexto aqui de congestão. Imagine que tivesse uma tendência prévia de alta, nós não sabemos. Mas se enxergássemos isso aqui, um candle rompendo, superando as máximas anteriores. É compra? É compra. Ponto. Logo, o contexto associado ao sinal e, eventualmente, se você trabalha com gatilho de confirmação, você entra. Vamos entrar logo logo nos candles, mas olha só, novamente, este contexto, esta mínima, com o ciclo da grana. Vamos pegar aqui de uma forma bem simplista para vermos. Ciclo da grana, ciclo da grana. O que a gente espera aqui dentro de um contexto de uma estrutura de suporte sendo rompida falsa, todo mundo está vendendo porque rompeu e nós estamos esperando um rompimento falso para comprar. Se dentro dessa situação do suporte, dentro do ciclo da grana, que é isso aqui, nós virmos um candle. Aí a gente fecha o ciclo. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso ver? Vamos colocar aqui um candle que tente fechar assim, dê sombra e, idealmente, volte aqui para cima. Então, ele fez isso. Então, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque nós temos o contexto, nós temos um rompimento falso induzindo todo o mercado ao erro e nós temos um sinal, a cereja do bolo, bolo e cereja. Vamos deixar isso aqui bem claro, ó. Botar até vermelho. Bolo e cereja. Dentro de toda uma conjectura para fazer um trade, como essa hipótese aqui, como essa entrada real aqui e como essa entrada feita aqui também dentro do contexto. Um candle não possui somente aquelas 4 informações básicas. Por exemplo, abriu aqui, caiu, começou a subir e fechou assim. Então, dentro de um candle que teve essa sombra e teve uma máxima rejeitada, dentro disso aqui que teve abertura, mínima, máxima máxima e fechamento, nós temos também o que? Nós temos a amplitude da barra, que é um outro elemento. Uma amplitude grande como essa é diferente de uma amplitude pequena como essa. Então, guarda aí. A de amplitude, nós temos o que? D de direção. Nós temos também se o candle ele está no início de um movimento, se ele está no final de um movimento, que pode ser exaustão como aqui, ó, pode ser exaustão como aqui, ou se ele está em rompimento, como nós vimos hipoteticamente aqui. Legal? Então, todos esses elementos constituem a interpretação de um candle. E olha mais, vamos olhar aqui no próprio gráfico. Um candle com um corpo forte e uma sombra igualmente forte. Depois um candle mais forte, um já oscilando um pouco, outro forte,
começou a diminuir, aqui até teve um recuo, depois olha como é que foi perdendo força e aumentando sombra. E aí poderia haver um recuo. E aqui nós temos um congestionamento com um rompimento que sabia que o teto estava aqui. Aí já é outro setup, já é um rompimento dentro de um contexto, mas um contexto não favorável por causa desse bloco que poderia segurar o preço neste patamar que tanto é segurou. Então, voltando aqui. Amplitude, direção, se é início, se é fim, se é rompimento. E aí, outro ponto importante é, além do corpo, a sombra, pessoal. Porque se eu tenho aqui um movimento de queda, o mercado veio caindo. E aqui, neste patamar aqui, que é um suportão, nós temos isso aqui, ó, pode ser um candle vermelho, mas que deixou uma sombra deste tamanho. Existe uma outra informação, na verdade, duas informações muito fortes aqui. A primeira é que nessa sombra existe um candle verde, um candle de alta. Por quê? Porque o mercado recuou até aqui e recuperou. E se recuperou, ele consequentemente ganhou força. Então, este corpo aqui é maior do que esse. Esse corpo aqui é maior do que esse. Ok? Se esse corpo é maior do que esse, o que é mais relevante? O corpo ou a cabeça do martelo? É óbvio que é o corpo. Então, indiferente da cor, o corpo está transmitindo mais força. E dentro desse corpo tem um elemento vital, que é o quê? A reverberação da força. Olha como este corpo reverberou esta força. E a cabeça deste martelo reverberou, ou seja, impactou no mercado uma força menor. Então, além disso tudo, nós temos um outro elemento que é a força do candle. E aí sim, com esses elementos formados, eu vou buscar um contexto. Nesse contexto, eu vou avaliar a direção do trade, se é a favor, se é contra a tendência. Vou esperar dentro deste contexto um sinal, e aí se eu opero o sinal, eu entro nele, ou um gatilho para validar o candle dentro do contexto, em uma direção a favor ou contra a tendência, para então eu entrar, e aí vem o outro ponto. Dependendo da direção, eu vou botar um stop e um alvo mais curto, ou melhor dizendo, eu vou fazer o manejo de risco e vou entrar com menos risco naquela entrada e usar o stop técnico, mas se é contra a tendência, o alvo geralmente é menor, é um repique menor aqui. Agora, se isso aqui é um recuo a favor de uma tendência saudável de alta, eu já vou projetar aqui, ou seja, 161% de fibra eu posso estar projetando. Viram como que é importante, além do candle, entendermos essas informações alinhadas ao contexto para então definirmos direção do trade a favor, contra a tendência ou lateral, se eu vou usar o próprio sinal ou se eu vou esperar gatilhar para confirmar o sinal. Aprimore sua leitura gráfica e compreenda os melhores sinais dos candles através do contexto da análise gráfica Price Action.